Bem-vindos a Tela Sacra, bem-vindos meus caros touros. Vamos fazer então leitura para janeiro de 2025. Estas leituras de todas as formas não têm propriamente uma dimensão de tempo, então quando vejam este vídeo há possibilidades de ter alguma mensagem relevante para vocês e para o vosso caminho. Esta leitura vai então direcionada para as pessoas de signo de touro, ou quem tenha afinidade com o signo de touro, quer sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte ou de Ascendente. E obviamente não se guiem apenas por aquilo que eu falo, abram também a vossa mente, a vossa intuição, observem as imagens, os símbolos e eventualmente talvez recebam algumas mensagens que não vou falar, pois claro, isto é subjetivo, eu tenho a minha interpretação, que possa vir a servir para vocês, mas se a mensagem não ressoar com vocês, talvez haja então outra dinâmica aqui em jogo, e é aí que entra o vosso papel de trabalho interno, de intuição e de interpretação dessa simbologia. Vamos então arrancar com esta leitura. A sério, é engraçado porque acabo de fazer a leitura de Carneiro. Vocês viram que eu misturei as cartas. Aliás, misturei as cartas no vídeo, mas antes já tinha misturado mais uma vez para limpar das energias da leitura anterior, que foi a leitura de Carneiro, e saíram exatamente as mesmas duas cartas. Então talvez tenha, alguns de vocês pelo menos tenham alguma afinidade com a energia, com a mensagem que acabei de dar para Carneiro também. Então, para os mais curiosos, talvez venham a ver essa leitura também. Vai haver diferenças de todas as formas, mas estou a ver que vai começar mais ou menos com o mesmo tom. Que o mesmo tom é, lá está, o Cavaleiro de Pentáculos é o mensageiro, ou os cavaleiros no geral são mensageiros, só que este aqui é um pouco frustrante porque é o único cavaleiro que está parado. Está parado, mas tem lições importantes a ensinar-nos. É a lição da paciência, mas não só de paciência e negligência, mas de vigilância. O dia em que semeamos não é o dia em que colhemos. E então é preciso ter paciência, mas estar atentos, basicamente. E é a mensagem que esta carta nos comunica geralmente. O Cavaleiro de Pentáculos lá está, tem uma tendência um pouco frustrante, mas acho que talvez para touro não venha a ser tão complicado como para carneiro, porque carneiro, como é mais impulsivo, tem necessidade de ver as coisas a acontecer, tem necessidade de tomar ação, enquanto que aqui não, é mesmo estar parados, estar atentos, mas parados. É tal coisa da vigilância. E então para touro, como é um signo muito mais paciente e tem uma certa teimosia também associada, né? Talvez que o estar parados a observar, vigilantes, faz parte da lição que temos a fazer, mas touro normalmente está mais enraizado ou tem mais possibilidades de poder enfrentar estas energias do Cavaleiro de Pentáculos ou de Ouros, pois no geral touro pronto, consegue estar parado no mesmo sítio sem se frustrar, né? Aliás, o arquétipo de touro no geral, não quer dizer que toda a gente seja assim, é alguém que é relutante em sair fora das suas zonas de conforto. Então, naturalmente, para o arquétipo de touro, e muita gente associada com esse arquétipo, há essa tendência de se têm que ficar parados e pacientes, normalmente não é grande problema, porque muitas vezes buscam essa estabilidade, essa zona de conforto, o manter-se calmos e pacientes dentro dessa energia, né? Não quer dizer que possa desenvolver frustração ou alguma ansiedade, e então aí é que está o nosso trabalho de autocontrole, de libertar-se daquilo que está fora do nosso controle e simplesmente tentar manter-se enraizados e vigilantes para não perder rumo ao horizonte,
podemos observar os nossos objetivos, por assim dizer. Não perdemos a visão dos nossos objetivos. Para complementar o Cavaleiro de Pentágonos, temos Manas. Então, Manas tem a ver com ajuda, com cooperação, com a humanidade também. E então, logo aqui a mensagem tem a ver com paciência e com uma certa ligação além de nós próprios. Então talvez tenha um pouco a ver com esta época natalícia e princípios de novo ano, né? Onde nem tudo acontece como as pessoas querem, mas têm que se manter pacientes e abertas para poder também ligar-se às outras pessoas. É como aquela história de sozinhos vamos rápido, mas juntos vamos mais longe. E às vezes é um pouco assim, né? Acho que é um bocado a dinâmica que está aqui a acontecer. Enquanto lá está que Carneiro talvez seja alguém que gosta de ser mais independente, ir a rápido em frente, Touro é muito mais uma energia de paciência e também de esperar pelos demais. Não se importa talvez de se atrasar um pouco mais, mas está a garantir que não segue sozinho para a frente, né? Então tem atenção a família, os amigos, a humanidade, tem atenção geralmente às outras pessoas além de si próprios. E é a grande diferença então aqui que existe realmente entre a energia de Touro e de Carneiro. Disse que são as mesmas cartas, mas a interpretação acaba por ser muito diferente, ou a mensagem acaba por ser direcionada de forma muito diferente, porque as dinâmicas entre Carneiro e Touro são muito diferentes também. Enquanto Carneiro, pronto, é regido por Marte, então tem muito mais impulso, né? Para poder... não quer dizer que tenha mais impulso que Touro, quer dizer que quando acontece alguma coisa são talvez os primeiros logo a atacar. Enquanto que Touro tem mais a tendência para premeditar o seu ataque, o seu movimento, a não ser que se passe da cabeça, né? Então aí cuidado, porque também leva tudo à frente, tal como vemos nas touradas. Vemos? Eu não vejo, mas pronto. E já é obsoleto, mas todos nós conhecemos o que é que isso quer dizer, né? E então aqui uma certa paciência, que acho que não vai ser muito complicado, porque acho que vocês estão a trabalhar por um objetivo ou por algo que não é só para vocês, mas também é para os demais. Tudo isso para ir em direção a para onde a energia está a fluir. O chamado tem a ver com uma nova manifestação, com a criação de algo novo, talvez o desenvolvimento mais de abundância ou de recursos que possam servir não só para vocês, como quem faça parte do vosso círculo, né? Aqui em Manas, pronto, é a humanidade, tem a ver com as pessoas, tem a ver com ajuda que possam eventualmente receber, mas tudo isto de forma que, como que um círculo de pessoas com vocês e com essas mesmas pessoas dentro da mesma dinâmica, dentro mais uma consciência de grupo, por assim dizer. Há como que um objetivo em comum por desenvolver. E então talvez que essa paciência tenha a ver com que toda a gente possa então entrar e participar por esses objetivos. A criação de algo novo que possa promover a abundância e os recursos. Há certos bloqueios, há em vista ganhar uma certa claridade sobre esse assunto, mas ainda, como é muita energia de terra, na primeira Touro é terra, estas duas cartas estão associadas ao elemento terra, então há demasiada terra, há demasiada, talvez, estagnação. Então, apesar de quererem que as coisas avancem, parece que está tudo congelado. Isso significa literalmente gelo. Então o gelo tanto nos pode ajudar em parte a ganhar uma certa claridade mental, porque conseguimos abstrair-nos de certos aspectos emocionais, mas demasiada rigidez leva a bloqueios mentais e não deixa a energia fluir. E acho que é um pouco o que está aqui a acontecer. Apesar de estar a trabalhar em conjunto
ou eventualmente estar a trabalhar em conjunto por um objetivo comum, pode haver bloqueios ou atritos, porque a energia está demasiado estagnada. É preciso talvez esperar o seu devido tempo, ou trabalhar mais no aspecto emocional ou no propósito, né? Aqui o cavaleiro está a olhar para o horizonte, está vigilante sobre o seu investimento, sobre o seu propósito, né? E então talvez esteja à espera também da primavera ou da oportunidade ou do momento propício para então poder dar avanço a este projeto, a esta ideia, porque talvez que o caminho ainda esteja com obstáculos ou obstruído devido a algum bloqueio, geralmente mental, porque isso está muito associado com a energia mental e com os bloqueios mentais que nós temos devido a muitas vezes temos demasiada rigidez de pensamento, né? Como é que as coisas deveriam de ser, ou lá está, ou porque há uma certa relutância em sair das zonas de conforto. Porque tal como isto aqui pode ser uma coisa boa, também pode ser uma coisa má, né? Por um lado há que ter paciência e estar vigilantes à espera do desenvolvimento necessário para concretizar algum sonho ou algum objetivo, mas a pessoa passa tanto tempo aqui dentro e adapta-se que depois, quando chega o momento, a oportunidade, a pessoa já nem sai, já nem mexe. Acaba por ficar dentro das suas zonas de conforto. E então tem um certo cuidado a ver até que ponto há objetivos para seguir em frente ou estão a permitir ficar dentro dessa zona de conforto, o que não está a ajudar nem a vocês nem aos demais. E é aí que é preciso ter uma certa atenção, né? Para ver, para tentar encontrar onde possa haver esses tais bloqueios. Ok? E estamos a ver que esses bloqueios estão muito associados com a energia de terra. Então essa energia de terra precisa de estímulo, precisa de emoção. Bem, na verdade, Touro está associado com Vênus, né? Então Vênus em si já tem a ver com a emoção, mas muitas vezes se a pessoa inclusive pode-se bloquear por essas mesmas emoções, né? Porque encontra justificação não só na sua mente, como também no seu coração. E às vezes é aí que a pessoa vai ter que fazer o seu trabalho para poder então discernir onde é que possa estar a promover os bloqueios e a impedir que isto então se manifeste. A dificuldade ou o desafio em si, aquilo que está a impedir o desencadear destas energias, é novamente uma carta associada com a paciência, que é o 7 de ouros, ou 7 pentáculos, onde já foram conquistadas várias batalhas, sim, e a pessoa está a olhar e a pensar, e agora? Né? E agora? Então a pessoa até se calhar está bem, está na sua zona de conforto, será que vai lutar então pelo próximo escudo, vai tentar conquistar uma nova tribo, ou o que é que tem realmente a fazer agora neste momento? Tem que tomar uma certa liderança, tem que trabalhar nos seus sonhos e nos seus objetivos, tem que ter uma certa paciência para deixar que as ideias ou as coisas madurem, né? Esta carta ensina-nos que o dia que semeamos não é o dia que colhemos, e esta carta está associada com isso também, que é todo um processo de desenvolvimento em que a pessoa sim tem que tomar liderança, mas também que tem que pensar um pouco estrategicamente no que é que ela está a fazer, né? Não é só pronto, tem que esperar a altura de vida para tomar ação, e muitas vezes não é apenas repetir as coisas como foram no passado, mas sim poder olhar para tudo o que foi conquistado e pensar para si própria, e então agora o quê, né? O verdadeiro espírito de liderança não está em continuar constantemente a acumular e a conquistar várias coisas, sobretudo materiais, porque novamente isto aqui também é pentáculos, então está tudo, é tudo terra até agora. Temos aqui finalmente um pouco de ar e aqui energia de Neptuno e novamente Neptuno aqui. Então está muito associado com os sonhos e com a mente, mas já há muito atrito, muito bloqueio, muita densidade
da energia de terra, que tem a ver com, talvez, lá está, não querer sair da sua zona de conforto, não querer mover além, apesar de ser por um bem maior, né? E é isso que tem, talvez, promovido algum bloqueio nas vossas vidas, e lá está, e ainda por cima aqui o chefe está a olhar para trás, né? Está a olhar para trás, então realmente acho que até há essa chamada de introspeção, onde a pessoa tem que olhar porque está demasiado focada naquilo que tem atualmente, sem poder ver até onde poderia eventualmente chegar. E então vai requerer energia ou potencial de liderança, e essa liderança não está só nas conquistas, mas sim em procurar justiça, em procurar equilíbrio, em procurar como comunicar também com os mais, para poder então, em conjunto, lutar e trabalhar por objetivos em comum. Quer seja na família, quer seja com os amigos, quer seja com o trabalho, quer seja com projetos que vocês estejam a desenvolver, né? E então aí acho que tem a ver muito com um pouco, vocês têm que tomar essa liderança da vossa vida, né? Mas também têm que ter em conta a soberania dos demais e tentar falar com eles para que todos em conjunto possam chegar, pronto, possam trabalhar por objetivos em comum e eventualmente dissipar algum bloqueio que esteja a impedir a manifestação desses objetivos. Porque já várias coisas foram conquistadas, mas essas coisas conquistadas muitas vezes tornam-se a nossa jaula dourada, como eu chamo, né? A gente passamos anos e anos a lutar por certas coisas e quando finalmente as obtemos, dificilmente as deixamos ir porque acaba por ser a nossa jaula, né? Aquilo que a pessoa lutou, e então dificilmente a pessoa consegue sair, consegue ver além da sua própria jaula, né? Além da sua zona de conforto, porque acaba por ser a sua vida. Que não é a sua vida, é apenas parte da sua vida. Mas a mente humana, pronto, é natural que nós próprios nos prendemos dentro dessas ideologias e então depois passamos o resto da nossa vida a tentar preservar isso porque é aquilo que nos dá a sensação de estabilidade e segurança, sem realmente sabermos o que é que está mais além. Ok. Então, ligado aqui a esta dificuldade, está Ansus, mas em Merkstave, está ao contrário, né? Então, Ansus tem a ver com a comunicação e a visão, tal qual. Novamente, acho que é através das outras pessoas que vocês vão conseguir trabalhar em vocês próprios. Porque facilmente, ou muitas vezes, quando a pessoa está dentro da sua zona de conforto, mesmo que esteja vigilante, há a possibilidade de perder sentido dos seus propósitos, da sua visão. É como a pessoa conquistou tudo o que tinha por conquistar. E agora? Né? E agora? O que acontece? A pessoa muitas vezes perde a visão, né? Não sabe o que é que vai continuar a fazer. Vai continuar a fazer aquilo que sempre fez, que é continuar a acumular bens e riquezas e coisas e mais. Já tem a estabilidade, mas por alguma razão vai ter que continuar a lutar pela estabilidade, se não é por ela, pelos seus filhos, ou pelos netos, ou pelos netos dos netos, ou por quem seja, né? Porque torna-se depois um hábito, é aquilo que a pessoa sempre viveu e então vai repetir esse loop. E não quer dizer que esteja errado em si, né? O que está errado é que muitas vezes a pessoa está desalinhada do seu propósito porque perdeu a visão, perdeu o olho de Odin, por assim dizer, que esta carta também está associada com o deus, esta runa está associada com o deus Odin, e Odin é aquele que pronto, é o deus dos deuses nórdicos, e conta a lenda, né, que ele procurava a sabedoria. E então, pronto, à parte de ter perdido um olho para poder ganhar sabedoria, ele depois disso, mesmo assim, vestia-se de vagabundo e ia pelo mundo fora em busca de conhecimentos, em busca de sabedoria. E é isso que, pronto, que fez do deus Odin
o deus dos deuses, por assim dizer, não só por ser dos primeiros deuses a aparecer na mitologia nórdica, mas porque foi não só um guerreiro, mas um sábio que constantemente procurava o conhecimento e como com apenas um olho tinha mais visão do que muita gente. É como às vezes se diz que no mundo dos cegos quem tem olho é rei. E é um bocado aqui pronto, para onde está a levar um pouco esta leitura. Eu acho que a pessoa focou-se tanto na sua estabilidade material, e boa, né? Porque é que traz o conforto, a estabilidade, acabou por criar a sua própria jaula. E essa mesma jaula acaba por não trazer a verdadeira satisfação, porque a pessoa perde a visão com o seu próprio propósito, com a sua própria identidade, com a sua própria energia e essência. E é aí que então a pessoa, em vez de estar a repetir, a querer repetir aquilo que já fez, né, é tentar ganhar a visão e comunicar com os demais sobre certos objetivos em comum pelos quais possam estar a lutar. Não só pela sua estabilidade e o seu bem-estar e o seu conforto e os bens materiais, por assim dizer, mas por algum objetivo além disso tudo. E aí está talvez um grande desafio, não só para Thor, mas como para muita gente, né? Porque nós passamos tanto tempo a tentar lutar por a estabilidade e a sobrevivência, que quando vamos a ver já se passou toda uma vida e a pessoa fez isso a vida toda. Né? E depois aumenta os impostos, aumenta os preços e não sei o quê, e a pessoa ganha cada vez menos e paga cada vez mais, e então isso torna-se, lá está, uma roda infinita de abuso e de manipulação que é exercida na nossa sociedade, infelizmente, né? Porque nós próprios estamos a permitir isso ao manter-nos enjaulados nestas ideologias limitadas. Né? Até agora, toda a leitura é só energia terra, é só energia material, só energia do físico e manifesto. Mas demasiada energia terra, o que é que faz? Leva a bloqueios, leva a passividade, leva a essas jaulas douradas, leva à falta de visão. E tudo isso acaba por, a longo prazo, não ser saudável nem para a pessoa, nem para os demais, porque é como que estar confinados, né, dentro de uma jaula dourada, mas e quê? Não sei se vocês já ouviram falar do Universo 25, que foi uma experiência feita com ratos. Não vou estar a tentar sobre isso porque pronto, ainda demora um bocadinho, mas procurem sobre isso e vão compreender talvez essa ideologia da jaula dourada que eu falo e como é que estas três cartas possam estar associadas a isso. Né? A pessoa luta tanto pela sua estabilidade e o seu bem-estar que esse bem-estar não é satisfatório. A pessoa devia estar grata e devia estar bem porque tem tudo e mais alguma coisa, mas não é isso que traz a felicidade, que traz realmente o bem-estar. Ajuda, sim, traz segurança, sim, mas o que é que faz? Prende a pessoa, faz a pessoa perder a visão e inclusive a comunicação, porque depois a pessoa tudo o que vai comunicar é em volta disto. Já não consegue pensar além do que seja o material, além do que seja o manifesto, além do que seja o que fez ao longo da vida para garantir a sua sobrevivência. E pronto, e há que arrebentar um pouco essa bolha para podermos ganhar uma visão além de só dessa perspectiva material, né? A pessoa vai morrer e até que ponto isso aí realmente serve para alguma coisa. Servir serve, né? Serve sempre, mas até que ponto às vezes as pessoas estão tão focadas nisso que acabam por perder grande parte daquilo que elas são e grande parte das suas vidas. É por isso que realmente a solução ou o conselho final está em trabalhar nas suas ideias. Temos aqui o Rei de Espadas. Então o Rei de Espadas é aquele que ergue a sua espada e essa espada simboliza as suas ideias, simboliza a verdade, simboliza a comunicação.
Então comuniquem não só aquilo que vos vai na alma, mas é através também das outras pessoas, tal como estava a dizer, que ao comunicarmos, que às vezes a nossa visão amplia, que conseguimos sair da nossa ilha, conseguimos sair da nossa zona de conforto, dessa tal jaula dourada, né? Como a pessoa que nunca saiu da terriola vai só pensar consoante a mentalidade da terriola. Né? Então vai para a cidade, ou vai para o campo, ou vai para outro país, ou vai de viagem até 2 semanas, ou o que seja, para outro sítio do mundo, e quando volta vem transformada, ou pelo menos com uma sementezinha na sua mente, em como que pronto, que saiu fora da sua ilhota, daquele mundo confinado, né? Então tudo aquilo que era o seu universo, que era aquela ilhazinha, a pessoa acaba por expandir esse universo, porque ganha uma nova perspectiva sobre a vida, consegue ver além de si própria. Né? É como uma pessoa que só lida, lá está, esse exemplo da terriola é um bom exemplo, porque a pessoa está só habituada aos mesmos sítios, às mesmas pessoas, aos mesmos hábitos, até que muda de sítio, vai para um sítio completamente diferente, tem que enfrentar novos hábitos, novas culturas, pessoas que não têm nada a ver, né? E pronto, e a dificuldade de adaptação a isso. Depende, muitas vezes as pessoas têm dificuldade e relutância em adaptar-se, porque em vez de se adaptarem acabam por julgar, porque não é igual à terriola. E como não é igual à terriola, então naturalmente a pessoa até pode gostar da experiência, mas é tão diferente daquilo a que ela está habituada, que dificilmente vai abdicar da sua zona de conforto para poder expandir a sua consciência mais além. E aqui realmente o conselho final está em poder expandir os horizontes, em poder ganhar certas ideias, mas também defender a sua própria verdade, as suas próprias perspectivas, e tentar ganhar visão sobre os demais, além de si próprios, né? Tal aqui como são águias, né? Onde as águias estão aqui a ver as coisas de cima, né? Se a gente às vezes estamos demasiado dentro da ilha, então não podemos, que tal como José Saramago dizia, né? É preciso sair da ilha para ver a ilha. E é exatamente isso. A pessoa está tão presa, se calhar, à sua zona de conforto, que dificilmente vai poder ganhar uma visão de cima de como ela está a atuar dentro dessa jaula, dentro dessa ilha, dentro dessa ideologia. E a solução realmente é o poder, então, erguer a sua verdade, as suas ideias, e poder ganhar uma visão mais além. Enquanto que este aqui está preso às ideias do passado, né, e não tem visão nenhuma e perde a comunicação, o objetivo realmente é poder trabalhar na mente, ou pelo menos mais no aspecto mental, para ganhar uma perspectiva para o futuro. E já para o futuro, ou para o que está para a frente, né? Porque isto bem, o Rei de Espadas não está diretamente associado ao futuro, mas é aquele que olha para a frente e mentalmente acaba por imaginar ou idealizar todas as possibilidades e quais é que correspondem mais com a sua verdade, com a sua justiça ou com as suas ideias. Temos então Eoaz, que é realmente o cavalo, que é então dar asas, basicamente, dar asas, bem, de seguir em frente com as vossas ideias, em vez de continuar a repetir. Lá está, esta história do chefe, né? Já conquistou as tribos, os clãs, já tem aqui os seus troféus, por assim dizer. O que é que vai fazer agora? Vai continuar a fazer o mesmo? Né? Mas essa mesma coisa é aquilo que leva a prender a pessoa a estar bloqueada dentro da jaula dourada. Enquanto que o objetivo realmente é: isto foi uma boa experiência, a pessoa tem que seguir em frente, não pode continuar presa nesse loop de acumulação do que seja, né? Pode ser bens materiais, mas é sobretudo a preservação dessa jaula dourada, que vai levar àquilo que eu falava do universo 25. E então tem que olhar para a frente, tem que olhar para o futuro, ganhar uma visão acima daquilo que era o habitual. E é aí que vai então
chegamos então à última carta, que é a carta do tema geral desta leitura, é uma arcana maior, que é o pendurado. E esta carta tem a ver com o parar para ganhar uma nova perspectiva. Então, este parar, em parte pode levar a uma certa frustração, mas é uma paragem necessária para ganhar perspectiva, para ganhar uma nova visão na vida. O verdadeiro desafio está em discernir, ou pronto, em poder separar-se daquilo que tem sido habitual. É preciso quebrar certos ciclos que estão a impedir a pessoa de ganhar visão além daquilo que tem feito, se calhar, durante décadas, não sei, lá está, para poder acumular esta estabilidade e bem-estar todo. A pessoa teve que, possivelmente, lutar muito. Só que depois a gente identifica-se com as nossas lutas e com aquilo que acumulamos, então dificilmente a pessoa vai poder quebrar esse ciclo e vai continuar a repetir isso em vez de lutar pelos seus sonhos. Porque este aqui, o pendurado, está associado com a energia de Neptuno, e então Neptuno tem pronto, é o planeta da ilusão e tem a ver com os sonhos e as fantasias, e neste momento Neptuno está em Peixes junto com Saturno, então é uma altura muito propícia para poder trabalhar nos seus sonhos, talvez sonhos do passado que a pessoa tenha deixado para trás, tenha esquecido, porque teve que lutar pela sua sobrevivência, né? Mas calhar que hoje em dia essa luta pela sobrevivência tornou-se obsoleta. Talvez que a pessoa já tenha mais que estabilidade necessária para poder então trabalhar nas suas ideias e ir em direção aos seus sonhos, né? Agora, o que muita gente faz é que acaba por fazer a sua autossabotagem, porque já não acredita em si própria, no seu potencial, e aí vai acabar por fazer aquilo que sempre fez. É natural. Isto aqui vai muito ao encontro da leitura que tinha feito com o Carneiro. Mas aqui a grande diferença, que ainda por cima tem a mesma runa, mas aqui sim está no bom sentido, que é Uruz, é o conseguir ver o vosso verdadeiro potencial. Então Uruz é exatamente isso, tem o vosso potencial e em vez de continuar a lutar pelas mesmas coisas de sempre, ganhar a visão necessária para lutar pelos vossos sonhos, porque é aí onde vão conseguir encontrar o vosso verdadeiro poder, o vosso verdadeiro potencial, e isso eventualmente vai-vos trazer um certo sentido de propósito, ou renovar o sentido de propósito que vos possa eventualmente impulsionar para a frente. Então sim, há que ter uma certa paciência, há que continuar a tentar ganhar visão sobre e agora? O e agora, né? Em vez de estar a tentar repetir aquilo que é o familiar, a zona de conforto, né? Talvez que em grande parte esses hábitos já estejam a ficar obsoletos, porque a pessoa já não tem as mesmas necessidades ou dependências que tinha antigamente. E agora o que lhe falta realmente é ganhar visão e comunicar também com os demais, para ganhar talvez novas ideias que permitam quebrar o gelo e manifestar algo novo, muito bom nas suas vidas. Vai ter a ver com não só o desenvolvimento do aspecto material, mas sobretudo o desenvolvimento da capacidade intelectual e ganhar uma certa visão para o futuro, em defender a sua verdade, em defender a justiça e as suas ideias, para então poder manifestar certos sonhos, os quais têm verdadeiro potencial de ser manifestados. Ok? Bem, acho que a mensagem está comunicada. Basicamente, lutem pelos vossos sonhos e não pelos sonhos dos demais. Não é? Porque muitas vezes a gente pensa que estamos a lutar pelos nossos sonhos, mas simplesmente estamos a condicionar a nossa energia para o jogo que está montado, não é? E enquanto que agora que muitas pessoas talvez estejam a chegar a uma certa estabilidade nas suas vidas, é talvez o momento de finalmente começar a trabalhar nas suas ideias e nos seus sonhos, ver o seu verdadeiro potencial e com isso quebrar o gelo,
com a ajuda também dos demais e das ideias que possa eventualmente trazer, para podermos então ganhar visão e uma nova forma de comunicação nas nossas vidas, ok? Bem, com isto vos deixo, espero que tenham gostado da leitura, desejo tudo o melhor, até à próxima.